Olá, meninas! Hoje nós vamos aprender o nosso segundo bloco do projeto Bloco do Mês. Esse bloco chama King's Crown. A gente vai aprender como cortar um quadrado de 16 por 16, que é 1 centímetro maior do que a largura da nossa régua. E vamos aprender também o Flying Geese. Flying Geese é esse componente desse bloco que serve para compor vários outros blocos além desse, e serve também para fazer um topo de colcha ou para fazer bordas. O nome Flying Geese quer dizer gansos voando. Os gansos, quando migram, eles fazem um V no céu. Então, por esse formato é que é chamado de gansos voando. Eu acho essa uma história muito legal. Vamos então aprender como cortar. Eu já refilei o tecido e eu coloquei ele paralelo a uma das linhas da placa, ok? Como a medida que a gente precisa é 16 centímetros, eu vou colocar 1 centímetro adiante. Então, se eu tenho 15 centímetros da régua mais 1 centímetro da placa, eu já tenho nossos 16 centímetros necessários. Se eu precisasse de 20, eu colocaria 5 adiante e daí por diante. Saindo um pouquinho. Sempre a gente verifica se cortou, se não cortou, tornamos a passar. E prontinho. Eu tenho uma faixa de 16, então eu vou refilar, vou colocar uma das linhas horizontais da régua paralelo à base da minha faixa, vou virar, e aí novamente eu alinho com uma das linhas da placa, coloco a régua 1 centímetro adiante, e nós já temos nosso quadradinho de 16 por 16, ok? Para esse bloco é necessário apenas um quadradinho. A gente vai passar agora a confeccionar o nosso Flying Geese. Para esse bloco, nós vamos precisar de quatro retângulos iguais a esse, que mede 16 por 8,5, e de 8 quadradinhos de 8,5 por 8,5. Eu já fiz aqui um traço com a ajuda da régua. Eu usei um marcador que o marcador desaparece sozinho. O roxo desaparece sozinho e o azul com água. Se o meu tecido fosse escuro, eu teria a opção, por exemplo, de usar esse giz. Esse giz, ele escreve em tecido escuro e ele desaparece quando a gente passa a ferro. São ferramentas importantes. Aí nós vamos alinhar. É muito importante que eu alinhe em todos os lados, é muito importante o corte também nessa técnica. Eu posso colocar o alfinetinho se eu quiser, ou eu posso ir direto para a máquina costurar, ok? Desta vez, nós vamos fazer uma costura exatamente em cima da linha que a gente traçou, ok? Esse fica guardadinho e a gente vai fazer uma costura aqui. Eu já tenho um passo mais adiantado. Eu fiz uma costura exatamente em cima da linha que eu tracei. E vocês podem perceber aqui que eu fiz um traço, depois que eu costurei, eu fiz um traço 1 centímetro para fora e costurei em cima dele também. Por quê? Porque vocês já devem ter imaginado, eu vou abrir esta parte e aí eu vou fazer o outro lado igual. Se eu for cortar aqui, eu vou descartar sempre um triângulo. Para um bloco só, talvez fosse até pouco, mas imagine uma colcha inteirinha com o mesmo bloco, quanto tecido eu vou descartar. Então, eu fiz uma costura paralela, aí nós vamos alinhar a régua meio centímetro em cima da costura que a gente fez, vou cortar e eu tenho um quadradinho de triângulo perfeito que eu posso usar posteriormente em blocos ou em detalhes de uma colcha ou para fazer uma almofada. Eu não desperdiço o tecido e eu já tenho uma das laterais prontas, ok? Feito isso, eu passo a ferro, vou colocar o outro quadradinho na mesma posição, sempre direito com direito. Vocês devem observar que aqui a gente tá transpassando um pouquinho, é muito importante esse transpasse, porque é o que vai dar a nossa margem de costura, e vou proceder da mesma forma do lado de cá. A gente já tem um pronto. Então, eu fiz uma costura de um lado, outra do outro, e aí eu já tenho o nosso Flying Geese, ok? Esse transpasse é a margem de costura.
Depois disso é só montar o bloco, vocês podem montar o bloco da mesma forma que montaram da outra vez. Nos próximos blocos nós vamos ter mais detalhes, mais dicas e mais truques interessantes para agilizar o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado, a gente está esperando seus recadinhos, um beijo e até a próxima!